A ideia fundamental é falar para você, calma. Apesar desses nomes serem novos, data science, data analysis, como que era? Feature engineer, data engineer, essas coisas todas que estão aparecendo aí, apesar de serem palavras bonitas e, nossa, agora tá polvilhando de dados, 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 dados. Cara, isso é muito antigo. Só é nome novo, tá? Mas quando eu falo antigo, é antigo pra caramba. Eu vou te mostrar o quanto é antigo. Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? Quando a gente falar em data análise, a gente tem que pensar uma coisa que é a seguinte. O ser humano, que nós seres humanos, trabalhamos com dados há muito tempo. Muito tempo, muito, muito. Muito. Mas assim, você não, quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo. Então, só para você ter uma ideia, quando eu estou querendo dizer muito tempo. Se você voltar no tempo, na época que o homem ainda era nômade e deixou de ser nômade, tá? O homem deixou de ser nômade graças a uma coisa chamada agricultura. Aí você fala assim, tá, mas como assim? O que tem a ver dados com isso? Tem a ver que ele começou a observar a natureza. E uma das coisas que ele percebeu é que ao invés de sair correndo de um lado para o outro atrás de comida, ele percebia que conforme caía uma semente no chão, essa semente caía a água e com o tempo ela nascia e a comida nascia. Você observar isso é você coletar dados, seja na sua cabeça, seja anotando em pedra, seja fazendo um desenho dentro das cavernas. Mas quando você dá um significado para números, aí você tem dados. Números em si, sem contexto nenhum, não significa nada. Então você fala 16. 16 o quê? Então, quando você tem números apenas, você não tem contexto nenhum, eles não são dados, são números. Tá certo? E o homem aprendeu a contar. E ele precisou a contar para fazer negócios e para fazer e foi em cima de observações. Então, voltando na ideia, o que eu falei para você, de deixar de ser nômade para ser sedentário, ou seja, para fixar em lugares fixos, uma das coisas que ele começou a observar foi o céu. E começou a observar a passagem do tempo. Começou a observar a temperatura. Começou a observar os momentos, a quantidade de dias que se passava entre um período de chuvoso e um período de seca. E ele percebeu que começou a ter repetições a partir de determinada contagem de tempo. Então ele começava a contar o tempo, simplesmente marcando fazendo risquinho numa árvore, o risquinho numa pedra, e aí com isso esses números passaram a ser dados, porque tinha um contexto, tinha um significado. Então, quando eu mostro uma coisa dessa para você, você sabe que são números e tem um contexto. Isso daí é um instrumento de medida. E você consegue, a partir desse instrumento de medida que está aí na sua tela, levantar dados. Entendeu? Essa é a questão dos dados. Se isso é muito antigo, o que a gente começou a fazer foi organizar isso. Então, a matemática e a estatística, que são duas ciências que não são novas, simplesmente começaram a organizar isso de modo melhor. E depois, mais recente, saindo lá de trás de milhares de anos, passando para a época mais recente, para cerca de 200 a 250 anos, quando a gente começou a Era da Razão, a gente começou a sistematizar e ter uma coisa chamada método científico, que é observação sistemática de fenômenos e dar significado, dar contexto àquilo. Então, se você pega uma sequência de números e você não sabe qual é aquele contexto, ele não te serve para nada. Absolutamente para nada. A partir do momento que aqueles números ele tem um contexto, ele saiu de algum lugar e você consegue representá-los de forma diferente, seja através de um desenho, seja um gráfico, seja através de uma tabela, de uma maneira organizada que você faça, ou seja através de uma álgebra formando equações, funções, etc., aí você começa a dar significado às coisas. E aí você entra num mundo que atualmente o pessoal chamou de ciências de dados ou data science. Só isso. Essa é a questão. Então, assim, você, Ana, analisa dados com o seu corpo, com o seu cérebro, com tudo que você sente desde o momento que você estava lá no útero materno.
que o seu corpo se mexia na reação da sua mãe. A partir do momento que você sentia que estava mais frio, mais calor, ou que ela estava irritada ou não, você se mexia. A partir do momento que a gente nasce, que os nossos sentidos começam a se desenvolver com a interação do mundo, a gente está captando um monte de informação, um monte de dados, um monte de coisa que a gente aprendeu a transformar por intelecto em número. Mas a gente faz coisas absurdas, muitas vezes sem transformar em número, e a gente processa dados da mesma forma. Exemplo, não sei se você tem acesso a pessoas que moram no campo, elas não moram na cidade, pessoas que moram na roça, moram no campo, vivem da lavoura ali. Eles conseguem ter uma sensibilidade da natureza, sabendo quando vai chover, sabendo quando vai esfriar, sabendo quando vai mudar o tempo, sem precisar muitas vezes recorrer a um site onde tem a previsão de tempo. Simplesmente observando a natureza. Você fala, como que o cara conseguiu isso? Porque de alguma forma, de tanto observar a natureza, o corpo dele como um todo, o cérebro e corpo, tudo, tá? O ser humano como um todo que ele é ali, ele consegue processar essa informação. Então ele pega os dados que recebem através dele e transforma em informação de valor. A única coisa que a gente fez quando a gente trabalha com intelecto, que a gente acostuma a trabalhar com base de dados, foi pegar toda essa sensibilidade, seja através de um dispositivo, alguém digitando, tabulando, o raio que o parta, transformar em número, e esses números ficam dentro de um contexto. Ou seja, a gente faz representações. É isso. Então, calma lá, que é mais velho do que você imagina. Tá bom. O que acontece com essa tal data science? O pessoal fala assim, né? A gente tem, esse é um diagrama que vira e mexe, não sei se você já viu em algum lugar, ele geralmente vem como diagrama de Venn. Fala assim, a data science ela é a combinação entre matemática, estatística, conhecimento do negócio e computação. Você gera data science. Então, vamos entender um pouco mais isso daí e tentar ver o porquê foi colocado dessa forma. Tá? O que acontece? Foi colocado dessa forma porque quando a gente pensa em matemática e estatística, são antigos. Coisas antigas. Tá? E matemática é até mais antiga, técnicas matemáticas é até mais antigas que técnicas estatísticas. E aí o que a gente foi fazendo? A gente foi aprimorando essas técnicas para trabalhar com alta quantidade de dados. Que no passado a gente não tinha como armazenar tantos dados, tantos números, e hoje a gente tem. A gente trabalha em nuvem, a gente está pulverizando a quantidade absurda de dados. Só que no passado, quando você começa a primeira revolução industrial, uma das primeiras coisas que o pessoal da indústria começa a fazer é medir, olha que interessante, medir tempo que as pessoas demoravam para produzir coisas dentro da indústria. Então isso vem desde a primeira revolução industrial trabalhando com dados. A questão é que antes, ao invés de você ficar anotando tudo no papel, fazendo planilhas enormes e papel, você conseguiu digitalizar atualmente, principalmente depois da década de 90, a gente conseguiu digitalizar, os computadores vieram aí, e a gente trabalha com uma alta quantidade de dados, e a gente usa técnicas matemáticas e estatística. Então perceba assim, ó, Data Science não está falando de nada novo. Só está colocando uma roupagem nova em coisas antigas. A questão é que a gente fica tão desesperado por tudo que a gente vê aí, tudo bonito e pirotécnico, que a gente começa a entrar em desespero. Então assim, relaxa, calma, você é engenheira. Um monte de coisa que você viu na universidade e na vida tá aí, só basta usar, tá na sua mão. Quando a gente pega computação, a gente está pensando mais em linguagens. Então, para trabalhar com alta quantidade de dados, em geral, tá? Que o mercado usa muito, é SQL. O Python tá vindo aí há alguns anos, tá certo? O R, tá mais ou menos, o R é antigo, era muito utilizado dentro de academia, principalmente com o pessoal de estatística, ele foi desenvolvido para estatística, tá certo? Pessoal acadêmico mesmo, fazer as coisinhas deles ali, tá? O SAS é um programa antigo pra caramba, tanto que SAS significa Statistic Analysis System, tá? É um sistema de análise estatística, tá? Ele é de 1960, o SAS. Ele foi criado para fazer o censo americano. Por que ele foi criado? Pelo seguinte, o SAS era quando os americanos faziam um censo, eles captavam os dados da população, entre a captura dos dados e as informações ficarem prontas, ou seja, conseguir traduzir os dados, levantar todas as deixar você ter um resultado que você para conseguir falar demorava uma década. Porque os Estados Unidos é enorme. Aí o que acontece?
Como era muito grande, como demorava muito tempo, começou-se então, com a computação que começou a explodir a partir da Segunda Guerra Mundial, vi demais, é, tem um filme que fala sobre isso, que é Enigma, né? Para desvendar aquele enigma, uma máquina, quando um dos matemáticos desenvolve um computador gigante, né? Enfim, na década de 40, dali para frente, com a digitalização das coisas, as coisas começaram a se tornar digitais depois de 60, enfim, válvulas e transistor das coisas foram vindos, foi utilizando computadores para transformar, para deixar as coisas mais rápidas. Então, assim, perceba que o que a gente está fazendo aqui, quando se fala em computação, é nada mais que você pegar métodos estatísticos e matemáticos e usar dentro do computador. Só. Só isso. Então, assim, a linguagem em si, puta, o SQL, foda-se, tanto faz. Não precisa. Geralmente, hoje, como está tendo muitos dados, muitas coisas, o que o pessoal faz? Acaba se especializando em alguma coisa, se tornando muito bom naquilo. Em um determinado fatia aqui. VBA é outro ponto que tem também. O pessoal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e fala mal. Cara, resolve. A questão é, resolve o problema. Quando tá dentro de uma empresa, foda-se se você tem um PhD em Princeton ou se você estudou na Unisquina da vida. A grande questão é que você tem que resolver problemas lá. E ninguém quer saber, depois que você entrou lá, ninguém quer saber onde você estudou. Se você não resolver problemas, não adiantou nada os diplomas. Aí o que acontece? E aí hoje, como a gente tem muitos dados, começaram a vir os programas de visualização de dados. Então, Tableau, esqueci aquele nome que o pessoal gosta, é o Excel avançado, né? Para colocar num monte de dados, que o pessoal gosta bastante hoje em dia, que eu esqueci o nome agora. Enfim, que é o concorrente do Tableau. Tudo isso daí é velho. A gente está usando, imagina assim, a gente trocou a cor da chave de fenda. Ao invés de a gente ter uma furadeira azul, a gente começou a usar uma furadeira vermelha, uma furadeira que tem uma potência maior. Mas, cara, tá aí há muito tempo. Os bancos estão aí há muito tempo. Eu tive um professor no MBA, ele era engenheiro. Ele trabalhou durante um tempo num determinado banco grande aí, aqui do Brasil, e esse banco na área de computação, etc e tal, e ele tinha que fazer cálculos de derivativos em sistemas que não eram muito antigos, né? Praticamente linguagem de máquinas, porque o banco era antigo. Então, assim, ele tinha que fazer cálculos matemáticos e estatísticos em cima de uma linguagem computacional para fazer a coisa funcionar. Então, assim, é antigo a ideia. Você só mudou. Então, assim, respira, relaxa, entendeu? Vai aprendendo, foca em algumas coisas. Puta, eu gostei mais do SQL. Puta, aprende bastante SQL. Ah, eu gostei do Python. Puta, foca no Python. Não tenta aprender tudo. Não vai dar, cara. É muita coisa. Muita ferramenta hoje em dia. E muita propaganda, muito marketing. Porra, o marketing é de foda demais. Muito cansativo esse marketing. Entendeu? Ah, você precisa saber tudo. Você não precisa saber porra nenhuma. Tem gente que vive na roça. Cansativo. Oi? Oi? Você falou? Muito cansativo mesmo, assim, tu é muito bombado. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Tô ouvindo. É... é muito cansativo, né? Tu é muito bombardeado de informações o tempo inteiro, daí parece que tu fica pra trás, né? Parece que tu tá pra trás, assim, né? Cara, E isso, eu pelo menos fico ansiosa, né? essa ideia de ficar pra trás, meu, isso daí é só pra vender as coisas pra você. De verdade. Fica tranquila. O pessoal fala tanto. Ó, Certo. Vou o seguir pessoal. o teu conselho. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter ideia. O Felipe, que você conheceu, que você conversou com ele, ele tava com você, mega ansioso. Ele tava mudando, ele tava desempregado e tava indo para a área de data science. Você viu, ele era historiador, trabalhava com análise de vendas e tal, e foi para a área de analytics. Beleza. O que ele mais usa em analytics é SQL. Ele mais usa. Fala, caramba, por quê? Porque os bancos de dados são em SQL.
Entendeu? Os bancos de dados são em SQL. O pessoal fala, vamos colocar o Hadoop. Cara, quem que coloca isso ainda? Tá começando, calma. Quem que vai dar conta? De repente, nem é a primeira ferramenta para se trabalhar com grandes quantidades de dados. Aí quando começa, já surge outra. Entendeu? Aí muda tudo. Você fala, mano. E assim, e aí? Onde que vai parar com isso? Então, assim, se especialize em alguma coisa, fica boa em alguma coisa, principalmente para te ajudar aquilo que você faz, entendeu? No seu dia a dia. Puta, eu preciso aprender, eu preciso cruzar a base. Porra, qual que é um programa bacana para cruzar a base? SQL? Pô, vou usar SQL, que o meu negócio é resolver um problema. Eu tive um chefe no passado, quando eu comecei nessa área, ele me falava assim, ó, Lucas, eu não quero saber como você faz isso daí. Você pode me entregar o resultado num papel de pão, mas me entrega que eu preciso tomar uma decisão. Então, assim, que adianta fazer programas de visualização como tem hoje? Faz aqueles dashes do capeta, cheio de coisa, um monte de frescura com isso daqui. Você faz um monte de coisa aqui e ninguém nem sabe para que serve aquela porra toda, não toma decisão nenhuma. Eu cansei de participar de reunião desse tipo de coisa. Eu cansava. Ficava puto, cheio de números, não tomava decisão, a merda continuava lá. Então tava assim, gente, arranca tudo isso daí, deixa 3 números só e o que importa, vamos correr atrás do prejuízo. Então assim, pra quê? Eu sempre me pergunto isso. Pra quê? Só pra mostrar trabalho, só pra ficar correndo todo mundo que nem os malucos. Sabe? Não leva a lugar nenhum. Aí aqui, pra mim, do mais importante de tudo isso daqui é esse cara. É conhecer o negócio. Conhecer muito bem o negócio no qual você trabalha. Muito. Então, se você está trabalhando na sua empresa que produz as coisas, você tem as máquinas lá, conheça aquilo muito bem. Muito bem. Mas assim, fodasticamente bem. É isso que vai fazer a diferença. Você conhecer o seu negócio, aquilo que você trabalha muito bem. Então, dessas três pilares que formam essa porcaria nova, é isso aqui, ó. Esse é o cara. Esse aqui é o cara que vai resolver todos os seus problemas. É conhecer o seu negócio. Vale muito mais você conhecer o seu negócio e fazer o indicador bem feito e saber resolver um problema que seja no papel de pão, que seja numa lousa, para você montar o esquema de um fluxo de um negócio, de como resolver aquilo, do que ficar com pirotecnia que não vai resolver porra nenhuma. Não agrega valor nenhum. Tá? Porque todo o resto você tem. Você é engenheira. Você cansou de ver isso aqui na faculdade. Você cansou, você ficou de saco cheio de ver isso aqui na faculdade. Cansou de ver isso aqui na faculdade. Você cansou de ver isso aqui na faculdade. Linguagens que de repente nem usam mais. Como eu aprendi linguagens de programação na época que eu estava na graduação, que nem usa mais. E eu fazia análise de dados em coisas que nem existem. No mercado nem sabe que porra é essa. Pra quê? Entendeu? Eu fazia porque servia lá. Só isso, mas o que eu ensino para vocês hoje era a mesma coisa que eu produzia lá atrás fazendo análise de clima, eu fazia análises climáticas no começo, depois fui para as outras áreas. Era a mesma história. Era análise estatística, correlação, modelo matemático, modelo estatístico, tudo isso. Eu só troquei o quê? Os computadores ficaram mais rápido, outra linguagem, só que o que importa é o quê? Conhecer bem o negócio que você tá. É isso aqui, ó. Essa é a diferença que vai fazer você ser um analista ou um gestor, ou o que for bom das outras pessoas. O resto, cara, você aprende, você vai, você conversa, você procura na internet, entendeu? Pega uma coisa, como que eu preciso para cruzar a base disso aqui? Puta, SQL, vou lá, vamos aprender, vamos fazer, tá? Então isso aqui era uma ideia que eu queria te passar, tá certo? Antes da gente entrar na ideia até com o SAS, para tirar um pouco da ansiedade, para ficar mais tranquilo. Então bombardeando agora, eu preciso aprender a linguagem que foi feita 5 dias atrás. Porra, para quê? Você usa isso na sua vida? Sabe? Você vai usar isso daí para quê na sua vida?
Gente, porra, tem gente que faz a Não, vida sabendo meia dúzia de coisa, cara. Entendeu? Cara, tem cara aí que não tem, entendi. cara aí que não tem nem a quarta série e levanta prédio, sabe? Não precisa ser. Sim, Pô, e não tô falando de Zé Mané, não. Tô falando de pessoas aí. Você pega. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Se você pega. Não sei se você conhece pessoas assim, mas se você pega construtor mesmo, construtor, mestre de obra, que eu chamo de mestre de obra antigo, velho, pessoal velho, que tem 60, 65 anos, que não teve oportunidade de estudar, o cara, só pela experiência dele, o pouco que ele de matemática ele aprendeu até a quarta, quinta série, o cara sabe esquadrinhar a casa, o cara sabe fazer vigamento, o cara sabe até muitas vezes discutir com o próprio engenheiro certas coisas que ele vê que não está correta. Entendeu? E com muito menos conhecimento teórico. Muito menos. O cara muitas vezes não sabe, nunca leu um livro na vida. Entendeu? Mas naquilo que ele faz, ele conhece o negócio dele tão bem, tão bem, tão bem, que, porra, todo o resto das coisas cai por terra. Entendeu? De tão bem que ele sabe o negócio dele. Então, isso aqui, ó, frente a essas outras duas, é o que faz a diferença. Tá? Não, eu não sei se já contei essa história no final da. Quando eu saí do mercado de trabalho, eu fui fazer e fui montar as minhas coisas. Ah, eu tenho essas fotos até hoje. Meus últimos 6 meses na empresa foi ficar dentro de salas de reuniões com lousa, explicando para o pessoal, mais um jovem, que sabia um monte de técnica de computação, sabia todas as coisas de visualização, a porra toda, como eles tinham que resolver os problemas. Eu ficava louco. Ah, cara, que bosta, pra que serve então isso aqui tudo? Você não consegue entender nem o princípio, você não faz o arroz com feijão. Sabe, eu tinha um colega meu falava assim, ele era estatístico e falava assim, ó, se você souber isso aqui e isso daqui bem feito, souber fazer o arroz com feijão bem feito nessa área, você leva o leitinho para sua casa. O leitinho significa o seguinte, você alimenta a sua família, você tem uma vida confortável. Sabendo isso aqui, ou seja, a estatística, o que é a sabendo isso aqui? É estatística elementar bem feita, estatística descritiva, entender o que está acontecendo em cima da visão, em cima dessa visão aqui, né? Relacionar isso daqui muito bem, fazer essas duas relações muito bem, poxa, ganha a vida. Mais do que ficar sabendo programar. Não é programar, você pega um moleque de 15 anos aí, manda ele programar, pega um estagiário aí, manda programar. Entendeu? Pega o estagiário, manda ele programar. Tem empresa hoje, pra você ter uma ideia, eles pegam a galera e fazem a galera trabalhar de graça. Eles ficam criando Ragnaton, acho que o nome é isso daí, fica criando challenge, campeonato. As empresas levam lá coisas de computação, os caras resolvem, eles levam lá dentro, implementa, entendeu? E resolveu o problema, de graça. A galera fez de graça para eles. E quem tá resolvendo mesmo é esses caras aqui que tá analisando a porra toda, quem conhece o negócio, para ver se fez sentido o que a galera da computação resolveu. De graça, velho. Então, assim, isso aqui, com o tempo, essa computação, essa ideia de computação, com o tempo, vai ficar cada vez mais commodities. Ou seja, vai ser cada vez automatizado. Tá? Então, assim, tanto que na outra turma que eu tô trabalhando, o moleque me mostrou um negócio do Python lá, um relatório do Python, que ele gosta de um monte de coisa. Eu falei, nossa, que legal, bacana, um monte de coisa já pronta, assim. Só que se você não souber interpretar aquele negócio todo, um monte de números sem nada. Então, assim, o último exemplo que eu te dou é como se você fosse um médico que não soubesse ler exames. O cara, ele viu na faculdade como se faz alguns exames. Mas se ele não souber interpretar aquilo ali, e saber olhar aqueles números e falar, cara, essa pessoa tá com um problema porque esse indicador me trouxe isso, pô, esquece. Ele tem que conhecer muito bem isso aqui, o médico, ó. Como que ele conhece isso daqui, o sim. médico? No dia a dia. Experiência. Entendeu? Experiência. É aqui, ó. Com a experiência
que ele vai levar. E a medicina trabalha em cima de estatística, em cima de toda essa porra aqui. Você conversa com o médico, eles vão falar. Eles trabalham bastante em cima disso? Trabalha. A ciência trabalha em cima disso? Trabalha. Bastante em cima disso aqui. Só que o que eles sabem fazer é interpretar muito bem esses números, vendo em cima do conhecimento do negócio deles, que no caso é ciências médicas. Tanto que não existe medicina teórica, é prática médica que é falado. Qual é a sua prática médica? Entendeu? Então, isso aqui é o fundamental. Tá? É por isso que eu fico colocando tanto exemplo. Vamos pegar a base de dados, entende o negócio, vê se faz sentido, discute bem o problema, porque é esse cara aqui, ó. É esse que tem que ir levando para sua coisa. E muitas vezes a gente faz um monte de coisa no Excel, velho, que é a coisa mais besta do mundo. Todo mundo tem Excel. Abaixo qualquer computador tem. Isso resolve o problema. Falando de milhões, bilhões. Excel. Simples, prático. Então, só para você ter... E a última coisa para falar, antes de entrar no SaaS e as outras coisas, é o seguinte. Quando você vê uma coisa chamada... O pessoal gosta de colocar muito em cima de Data Science, que é um dos campos chamado Machine Learning, que está aqui dentro hoje em dia, que é, nossa, são técnicas matemáticas e estatísticas. E eu te falo, muita coisa relacionada a chatbot, sabe, chatbot você digita, entra em site, começa a falar com uma máquina, você já viu isso? Com certeza já passou por essa coisa super legal que é ficar falando com a máquina. Todos os scripts são gerados por um ser humano. E é feito um fluxograma, conforme você dá uma resposta, ele cai em um determinado fluxograma. Se cai num lugar que você não conhece, ou cai para uma pessoa, ou ele te manda não sabendo resolver o seu problema. Você tem que começar tudo de novo. Então, assim, automático e ciência e inteligência artificial, mentira, né? Sabe? É complicado. Então é isso que eu queria deixar claro aqui contigo para você ficar tranquila, digamos assim.